fazer a instalação, ele vai pedir lá para você colocar a senha, né? É essa senha que você não pode nunca esquecer, porque senão você está ferrado. Então, deixa eu só... Qual que é a pasta padrão mesmo para criar o disco rígido? Onde você escolheu. Não, tipo, acho que é dentro do nome do usuário, aí tem lá VMware, onde fica ali documentos, deve estar VMware, aliás, VirtualBox e alguma coisa lá. Oi? Já. Tá gravando já. Deixa eu só confirmar aqui. Tá gravando já. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar meu arquivo aqui das senhas. Você altera a configuração de armazenamento, rede e massa compartilhada. Só. Ó, VirtualBox. Então tá aqui. Vou colocar uma senha para mim. Beleza. Aí ele saiu do estado lá de sem senha nenhuma para uma senha. A rede configura assim. O quê? A última aula, essa parte placa de modo vídeo, uma em NAT, a segunda em Bridge. A segunda em Bridge. Beleza. E a pasta compartilhada. Bom, galera, feito isso, beleza. Olha só, isso aqui, vou deixar aqui casa, não tem problema nenhum, deixa marcado aqui casa, tal. Veja bem, feito isso aqui, eu tenho aqui, tá vendo? Dentro da máquina virtual, eu tenho aqui, ó, dispositivos, tá vendo? Dentro de dispositivos, porque olha só, se eu pegar e visualizar em tela cheia aqui, tá vendo que a minha máquina virtual ela tá com uma configuração menor que ela tá com a configuração menor que a tela, e essa tela já está reduzida, né? Ela está com a configuração que é a configuração máxima aqui do meu projetor, certo? Então eu venho aqui em dispositivo, vou marcar aqui, ó, inserir imagem de CD dos adicionais para convidado, beleza? Aí marquei esse cara aqui. O que ele vai fazer? Ele vai simular para mim um outro CD, tá? No meu sistema operacional, que eu vou conseguir visualizar. Beleza. Feito esse CD, olha lá, ele já aparece aqui, ó, unidade de CD, tá vendo? Depois de um certo tempo, e eu vou já mandar executar. É como se esse CD tivesse um executável, ele vai localizar qual é o executável apropriado já para esse sistema operacional, e eu vou mandar executar. Beleza? Esse cara eu vou executar. Instalação padrão lá, né? Vamos lá, próximo, fim. Mando instalar tudo que ele tiver para instalar. Beleza? E já dou um reboot no computador. De cara, o que vai acontecer? A gente já vai ver que a tela vai abrir e eu vou conseguir colocar a tela do VirtualBox lá do tamanho da tela do tamanho da tela
do computador. Bom, agora é só dar o Ctrl Alt Del, entrar com a senha, ele vai aplicar as configurações, ela já abriu a tela lá para mim, beleza? Daqui eu já posso visualizar, tá em tela cheia, tá vendo? E quando eu quiser sair da tela cheia, lá, é o Ctrl do lado direito do teclado, F, beleza? Mas eu já vou deixar assim que a gente já visualiza tudo, beleza? Olha só, essa tela aqui é a tela de configurações iniciais, né? Então a gente sempre vai deixar nela que volta e meia nós vamos precisar voltar aqui para fazer alguma coisa. Tá vendo aqui, olha, na área de configuração de rede, que eu já tenho duas conexões locais. Então eu tenho as duas placas de rede que foram configuradas lá no VMware, no VirtualBox, tá certo? Então, ó, se eu quiser clicar aqui em configurar, eu tenho aqui, ó, a placa de rede local, tá? Essa placa de rede local, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Só fazer um testezinho. O Windows Server não é muito legal para você ficar navegando na internet. Está toda hora dessas mensagens, essa chatice, tá? Que é um computador, né? É um sistema operacional para você não ficar mexendo na internet, né? Ele é um servidor, então não é para o usuário ficar fuçando. Tá vendo que a minha máquina virtual ela já está acessando a internet? Por que ela está acessando a internet? Porque essa primeira placa aqui está em NAT, beleza? Então, como ela está em NAT, ela já está pegando o acesso da rede aqui do IFRJ, que é a minha placa real, está acessando. Então, se eu der uma olhada aqui, ó, propriedades, tá vendo? Tá, aliás, propriedade, estou doidão. Status dela, aqui, ó, tem os detalhes aqui. Ela já pegou aqui, ó, a rede do IFRJ. Tudo isso aqui foi configurado baseado nas informações do roteador mais próximo aí, que deve ter pego da minha placa de rede, ok? Já essa daqui é a placa 2, que está com uma configuração lá de IP qualquer, mas ela está em modo bridge, beleza? O que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou abrir aqui um documento, coisa rápida, para eu dar uma aula rapidinho, uma introdução aqui para vocês só para vocês entenderem e para a gente começar a configurar. Espera aí que está abrindo aqui. Ó, a gente vai falar, eu vou falar um pouco aqui, rapidamente, só a título de introdução, de TCP. Aliás, de TCP, de IP. O IP, ele é um número formado por 4 octetos, tá certo? Esses caras são chamados de octetos, esses 4 números que compõem o IP são chamados de octeto, porque cada número ele é formado por um conjunto de 8 bits, beleza? Então, na verdade, para formar um endereço IP, eu tenho 32 bits. São 4 octetos, aliás, são 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, beleza? O que acontece?
Esses bits podem estar em 1 ou em 0 e com isso eles vão formar um determinado número que a gente consegue traduzir ele para um número na base 10, um número decimal. Mas, na verdade, esse número é binário, ok? Então a gente traduz ele na forma decimal para ficar mais fácil para a gente entender esse IP, a gente entender esse número e trabalhar com ele no sistema operacional, certo? Porém, são 32 bits que a gente está manipulando, beleza? Na maioria das vezes, aí funciona assim, ó. Eu tenho, aqui tá meio ruim de ver, né? Mas é aqui amarelo, laranja, bom, um laranja mais escuro e um vermelho. Para traduzir que isso aqui é um octeto, isso aqui é um outro octeto, isso aqui é um outro octeto, isso é um outro octeto. Eles são separados por ponto e cada conjunto desse de 8 bits vai formar um número na base decimal. Tá vendo? Ó? Beleza? E é assim que você faz o endereço IP para você trabalhar em rede. Bom, o que significa isso? A gente sabe que as nossas redes são TCP/IP. O que significa isso? Primeiro que TCP e IP são dois protocolos diferentes, tá? Que trabalham em conjunto. O que isso significa? Pô, numa mesma rede, eu tenho vários computadores de vários fabricantes diferentes, de várias versões diferentes, e que cada um trabalha o seu sistema de arquivo também de uma forma diferente. E aí, para que serve um protocolo? Serve para que todos esses computadores possam conversar em rede falando a mesma língua, beleza? Então, protocolo é para fazer, quando você determina um protocolo, é para você fazer duas partes que podem não se conversar, elas entendam a mesma língua para elas poderem trocar informação, beleza? Então, a gente tem dois protocolos, o TCP e o IP. Vamos pensar no seguinte, o IP, o protocolo IP, ele se refere a endereço, beleza? Então, imagina o seguinte, você mora numa casa, numa residência, ou num apartamento, enfim, e existe um endereço que você pode passar para qualquer pessoa, para essa pessoa conseguir chegar até a sua residência, certo? Então, o IP, ele trata de endereço. E o TCP, ele faz o papel do carteiro. Ele pega uma correspondência e leva até o endereço. Se o cara daquele endereço responder a correspondência, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o envelope, que chega, vamos supor, chegou uma carta para ele. Ele pega, leu a carta, beleza, está me perguntando tal coisa, vou responder. O que ele vai fazer? Naquela carta tem um endereço de quem enviou a carta para ele. Então ele pega e escreve uma carta de volta e aí ele troca a informação de endereço de origem e de destino, né? Quem escreveu e para quem vai a carta, e escreve uma outra carta, põe no correio. O correio vai e leva para o outro cara de volta. Então, o protocolo IP, ele trata do endereço de cada computador dentro de uma rede, e o protocolo TCP, ele trata da entrega de pacote. Então, ele faz o mesmo papel do correio. Beleza? Então, esses dois protocolos, eles trabalham juntos. E aí, a gente configura esses protocolos dentro do sistema operacional. Então, se eu tiver com um protocolo e ele tiver com outro protocolo, a gente não consegue configurar a rede, certo? Então, todas as máquinas que conversam dentro de uma mesma rede devem estar utilizando um mesmo protocolo. E o protocolo padrão para a internet, os protocolos são TCP e IP. Tranquilo até agora? Bom, para TCP e IP foram feitas 3 classes que são as que a gente vai trabalhar. As outras não me interessam. Na verdade, são 5 classes, mas as outras não me interessam.
São classe A, classe B e classe C. O que diz cada classe dessa? A classe diz que dentro de um endereço IP ainda existe uma divisão. Essa divisão, ela está sendo feita em parte do endereço IP ser destinado a endereçar a rede e parte do endereço IP ser destinada a endereçar um computador, um host dentro daquela rede. Tá certo? Então, como é que é feita essa divisão? Na classe A, a gente pega o primeiro octeto e o número que tiver nele é o endereço de rede. Os outros 3 octetos servem para endereçar host. Beleza? A classe B, ela já pega meio a meio. Os 2 primeiros octetos servem para endereçar rede e os 2 últimos octetos para endereçar host. E a classe C faz um pouquinho além. Ela pega os 3 primeiros octetos para endereçar a rede e o último para endereçar a host. Veja, a classe C é exatamente o oposto da A. Certo? Ela pega os 3 primeiros para a rede e o último para host. Tranquilo? Então, dentro de um endereço IP, existem 2 informações. O endereço da rede em que o computador está e o endereço do computador. Vamos pegar o mesmo caso do correio. O endereço de rede é o endereço até chegar na rua da sua casa. E o endereço de host é o número da sua casa. Beleza? Tranquilo? Então, assim, computadores que estão em redes diferentes conseguem navegando até chegar no endereço certinho de destino. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Beleza. Cada classe, e isso aqui é importante, tem um range. Tem um range de IPs que você pode usar. O que é o range de IP? Eu tenho desde um IP mínimo até um endereço de IP máximo. O que estiver fora daquele range não pertence àquela classe, tá certo? Então, na classe A, eu posso usar endereço de 10.0.0.0 a 10.255.255.255. Na classe B, é de 172.16.00 a 172.31.255.255. Então, veja bem, isso é um range, foi uma definição. Tá certo? Até agora, isso é só um range. Esse range, esses 3 ranges, eles foram definidos para IPs não válidos na internet. Beleza? O que são isso? São todos os IPs que você vai usar para configurar uma LAN house, para usar na sua casa, para configurar dentro de uma empresa. Tudo que não está dentro da internet vai utilizar uma dessas 3 classes. Vocês podem ver no computador de vocês, aqui no IFRJ, usa o range da classe A. É 10 alguma coisa. 10.11, 10.12, isso aí. Tá certo? E tem a classe C, que é de 192.68.00 a 192.68.255.255. Beleza? Veja bem, o que é que determina... isso aqui é um aprendizado inicial, tá vendo? Porque o que determina qual número do IP é utilizado para rede e qual é utilizado para host? Determina esse padrão, esse número aqui, que é a máscara de rede. Então, na máscara de rede, a máscara de rede também é um número de 32 bits, igualzinho a um IP. Nesse número, todos os bits que eu preencher com 1 significa endereço de rede. E todos os bits que eu preencher com 0 significa endereço de host.
Então aqui, ó, vocês podem ver que na classe A, se eu quiser que o primeiro octeto seja todo para a rede, eu vou setar todo o primeiro octeto da máscara de rede em 1. Tá vendo? Os outros estão 0, 0, 0. Esse 0 aqui é o 0 decimal, tá? Significa que tem 8 bits em 0. Beleza? Tranquilo? Para a classe B, como eu quero pegar os 2 primeiros octetos para a rede e os 2 últimos para host, então fica, ó, 255, 255, que são 8 números 1 aqui, 8 números 1 aqui e o resto mais 8 zeros, 8 zeros. É isso que eu estou falando ali na rede ali, ó. No inicial, as duas da rede são as primeiras, né? Então ali na final, o 31 não era para ser 16 também? Não. Esse range, olha só, existe variação no segundo octeto, de 16 a 31. Eu posso montar aqui, teoricamente, 16 redes. Por quê? Porque é o 16 inclusive. Então eu posso fazer a rede 17216, 17217. Cada número que eu mudo aqui, ó, no segundo octeto, eu estou falando de uma rede diferente. Entenderam? Estão entendendo a jogada? Veja, na classe A, o range é de 10 a 10. Então, quantas redes eu consigo montar? Uma. Na classe B, o range é de 16 a 31. Então, quantas redes eu consigo montar? 16. É a rede 16, 17, 18, 19, até 31. Na classe C, tá vendo que são os 3 primeiros octetos para a rede. Então, ó, o 92, o 68 é fixo, tanto de inicial quanto de final. Qual é o cara que vai variar? É o terceiro octeto. Então, quantas redes eu consigo montar ali? 256, porque eu consigo a rede 92680, 92681, 1, 2, 3, 4, 5, até 255. Tá certo? Isso a gente está falando do modelo padrão. Por quê? Porque eu posso estar trabalhando com subrede. Beleza? Exemplo. Eu posso trabalhar com subrede. Então, a subrede, ela vai me dar um pouquinho de trabalho a mais. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Olha só. O status aqui. Veja bem, detalhes. Tá vendo aqui, ó, nessa rede, o que eles fizeram? Usaram o IP da classe A, tá vendo? Porém, colocaram uma máscara da classe C. Tá vendo? Então, neste caso aqui, 10 é endereço de rede, 0 é endereço de rede, 2 é endereço de rede. 15 é o endereço dessa máquina aqui, desse Windows Server. Beleza? Então, qual é a rede aqui? 1002. Beleza? Tranquilo? Entenderam isso aqui? Eu poderia trabalhar com subredes. Então, eu posso ainda, ao invés de colocar todo um octeto da máscara setado em 1, ou todo o octeto da máscara setado em 0, eu posso misturar. Eu posso, dos 8 bits de um determinado octeto da máscara, eu posso colocar 3 bits em 1 e 5 bits em 0. Aí, aquele octeto, ele vai ser tanto endereço de rede quanto endereço de host. Beleza? Eu vou dar uma ideia geral disso aqui para vocês e, obviamente, vocês vão ter que entender o mínimo possível para, quando a gente for fazer as configurações no servidor, vocês entenderem o porquê que a gente está fazendo e não ter que ficar parando toda hora. Beleza? Então, olha só.
Veja que aqui eu coloquei a máscara dessa forma. Por quê? Porque é assim que você seta no sistema operacional. Tá vendo? Você quer colocar a máscara, vocês viram lá agora há pouco que a máscara era um IP, ou a configuração da rede era um IP da classe 10, porém era essa máscara aqui, ó, certo? Que a gente viu lá no Windows Server agora, beleza? Tranquilo? Bom, ou eu posso informar qual é a máscara nessa notação aqui, ó. Tá vendo? Barra 8, barra 16, barra 24. Beleza? Por quê? Porque o barra 8 significa que existem 8 bits em 1 que formam esse primeiro octeto. O barra 16, existem 16 bits em 1. 8 daqui, 8 daqui. O resto é 0. O barra 24, 8 daqui, 8 daqui, 8 daqui. 3 vezes 8, 24. O último octeto está em 0. Tá certo? Então, eu posso fazer um IP barra um número qualquer, ou o IP sozinho e o endereço em decimal dessa forma aqui para a máscara. Beleza? Veja bem, para eu conseguir, para eu colocar o endereço, a máscara nessa notação aqui, os números variam de 8 a 30. Beleza? Os números só podem variar de 8 a 30. Por quê? Porque menor que 8, eu teria que ter uma conta para chegar nesse primeiro endereço aqui, que parte dele seria a rede, parte host. Porém, esse número aqui, ele é fixo, tá vendo? Ele é fixo tanto para menor IP quanto para maior IP. Então eu não posso ter menor máscara que barra 8. E eu também não posso ter máscara maior que barra 30. Por quê? Porque existe uma conta, deixa eu colocar aqui, para você saber quantos computadores eu consigo colocar em cada rede. A conta é 2 elevado a n menos 2, onde o n é o número de bits em 0. Beleza? Então, vamos pensar assim, uma máscara barra 30, quantos bits eu tenho setado em 0? 2. Certo? Então, quantos hosts eu consigo colocar nessa rede? 2 elevado. Cadê o... Só está faltando elevado a 2 menos 2 igual a 2 elevado a 2, 4 menos 2, 2. Tá vendo? Para ter uma rede de computador, você precisa ter no mínimo 2 computadores. Então, se eu fizesse 2 elevado a 1, ou seja, para uma máscara barra 31, é uma rede portuguesa, né? Que é uma rede de um computador só. Porque, olha lá, 2 elevado a 1 menos 2, 2 elevado a 1, 2 menos 2. Tá vendo? Não cabe host aqui dentro dessa rede. Ah, e por que eu tiro 2? Porque eu perco 2 números, porque um número ele serve para endereço de rede e o outro endereço de broadcast. Beleza? O que significam esses 2 endereços? O endereço de rede, imagina o seguinte, vamos pegar aquela rede ali do IFRJ. Ó, tô pegando o caso real. Ó, essa rede aqui, ó, tá vendo? Ó, fui lá em status, detalhes, tá vendo aqui, ó, o meu endereço de rede
10.02.15. Então vou anotar aqui, ó, o meu endereço de rede. Ó, é endereço do host, do meu host. É igual a 10.02.15, certo? A minha máscara, ela é igual a... Ei, caramba! Igual a 255.255.255.0. O que significa que esse endereço aqui é barra 24, certo? Olha lá, ó. Beleza? Tranquilo? Bom, meu endereço, qual é meu endereço de rede? Então, ó, endereço de rede. Meu endereço de rede é esse aqui, ó. Tá vendo? Não são os 3 primeiros octetos que são para rede? São. Então, ó, o que eu faço para mostrar o endereço de rede? 0. Esse é o endereço da minha rede. Tá vendo que esse 0 é um número. De 0 a 255 eu tenho 256 possibilidades. Então, esse 0 é um número. Perdi ele. Não posso deixar nenhum host com esse endereço. Por quê? Porque esse endereço serve para a rede. Beleza? Aí, o último endereço, olha lá, 255. Esse endereço é endereço de broadcast. O que é um broadcast? A forma de comunicação nessas redes é chamada de broadcast. O que significa isso? Vamos pensar no seguinte, na sua rua tem uma fofoqueira, toda rua tem uma fofoqueira. Você quer que a rua inteira saiba de alguma notícia? Você não precisa ter o trabalho de contar para todas as pessoas da rua. O que você faz? Conta para a fofoqueira. Geralmente é aquela mulher que não faz porra nenhuma e assiste novela o dia inteiro. Então você conta para ela. O que ela vai fazer? Ela vai espalhar a notícia para todo mundo. Isso é o broadcast. A rede, ela usa esse tipo de comunicação para que as informações trafeguem de uma máquina para outra. Então, esse endereço de broadcast é o endereço destinado a qualquer pacote que chega nele, ele manda para todo mundo. Por isso que é muito fácil você saber, por exemplo, o que cada um está fazendo na rede. Existem placas de rede que são chamadas de placas promíscuas. É a placa que aceita qualquer pacote. Ou existem softwares que aceitam, que conseguem fazer leitura de qualquer pacote. Porque, por exemplo, se eu mando um pacote, por exemplo, para o Rodrigo, esse pacote, essa mensagem, ela está chegando no computador de todo mundo que está na mesma rede. Então, esse alcance dos pacotes, quando eu mando um pacote para o endereço de broadcast, esse endereço ele vai replicar para todo mundo dentro de um espaço da rede. Esse todo mundo dentro de um espaço da rede é chamado de domínio de broadcast. É onde o pacote que veio do broadcast, né, o pacote que bateu no endereço de broadcast, ele consegue alcançar. Então um cara que manda uma mensagem lá no Japão, esse pacote vem para cá? Não, porque só se tiver o endereço da minha rede aqui. Mas do contrário não vem. Por quê? Porque existem aparelhos dentro de uma rede que cercam aquele broadcast. Por exemplo, um roteador. O roteador, ele não replica o pacote para todos os lados. O roteador, ele traça a rota. Então, se entrou numa porta do roteador um pacote, aquele pacote, ele pertence a outra rede, o roteador pega esse pacote e coloca na outra rede. E aí manda para o endereço de broadcast dessa rede. Aí vai fazer broadcast para lá.
Agora, veio um pacote aqui, bateu na porta do roteador, o roteador viu, pô, esse pacote pertence a essa rede. Ele não pega esse pacote e coloca para lá. Ele não faz isso. Então, o pacote ele fica preso dentro daquela rede. Por isso que se eu tenho, por exemplo, duas redes aqui na sala, vamos pegar daqui para frente uma rede, dali para trás outra rede. Eu tenho que traçar rota de uma rede para outra se eu quiser que essas duas redes se comuniquem. Tá certo? Por quê? Porque o pacote ele fica preso em um domínio de broadcast. Tranquilo? Tranquilo até agora? Beleza. Então, olha só. E aí eu estou mostrando ali algumas coisas que não vêm ao caso, mas vamos lá. Aqui, olha, eu estou mostrando só um exemplo, isso aqui eu só vou exemplificar que para o nosso caso a gente não vai precisar trabalhar com subrede, tá certo? Mas veja bem, eu estou pegando aqui, olha, um octeto, tá vendo? Ó? Um octeto, olha lá, de 8 bits, tá certo? Aqui, nessa segunda linha, eu estou colocando o valor posicional de cada bit. Olha bem o que eu quero dizer com isso. Vamos supor que eu tenho aqui, aí a gente vai lembrar da tiazona lá da quarta série. Veja bem, eu tenho aqui esse número, tá? Vou colocar assim, 200, para a gente sempre lembrar que isso aqui não é um número binário. 200. Quanto que vale esse cara aqui? Quanto que vale? 0. Quanto que vale esse cara aqui? 0. Quanto que vale esse cara aqui? Não, esse número é decimal. 2 o quê? Se eu fizesse assim, ó, vamos melhorar. Quanto que vale esse número aqui? 5. E esse aqui? Uma dezena. E esse aqui? Está vendo que o número ele é posicional? O 2 é o que mais vale. Mas se eu pegar algarismo a algarismo, o 5 é o maior. Mas depende da posição, certo? Então, lembra a tiazona da quarta série? Ela ensinava para a gente unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, de milhão e aí vai. É a mesma coisa, só que aqui a gente está trabalhando com a base binária. Então, o nosso sistema é decimal, porque é de 10 em 10. Só que a binária, a conta que você faz para saber quanto que vale cada bit, 2 elevado a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4. Então, cada bit desse tem esse valor transformado para decimal. Beleza? E aí, olha só, eu peguei aqui, ó, 2 bits desse octeto setados em 1 e o resto é 0. Beleza? Então, 2 bits setados em 1, eu tenho os valores 128 mais 64. Então, olha lá, ó, virou 192. Tá vendo que a minha máscara ficou 255, 255, 255, 192. Significa que esse cara é rede, esse é rede, esse é rede, e o quarto octeto, parte dele é rede, parte é host. Tranquilo? Aí, se parte dele é rede, parte dele é host, com o mesmo número nesses 3 primeiros caras aqui, ó, tá vendo, ó? Uma rede, 192680, 92680, 92680, 92680. Tá vendo? Mas são 4 redes diferentes. Como é que eu sei disso? Olha só, eu não peguei 2 bits para setar em rede? Sim ou não? Sim. 2 elevado a 2, 4.
4. Aí agora, como eu sou horrível em matemática, eu já vou fazer o auxílio da calculadora. 2 elevado a 2, 4. Essa eu consegui fazer. 8 bits, eu consigo fazer, ó, 2 elevado a 8, 256. Então, 8 bits eu tenho 256 possibilidades, certo? Dividido 2 elevado a 2, 4. Por 4, 64. Tá vendo? Então, o 0 passou a ser a primeira rede, o 64 passou a ser o endereço da segunda rede. O 128 o da terceira rede e o 192 da quarta rede. Tá vendo que os endereços de rede mudaram? Por quê? Porque o octeto não está inteiro para rede nem inteiro para host. Ele está quebrado. Certo? E aí, com isso, o meu IP inicial mudou, o IP final mudou e o broadcast, ele também mudou. Ele não é mais 255. Ele é 63. Por quê? Porque o 64 já é o endereço da próxima rede. Entendido? Tranquilo? E aí, eu faço essa mesma conta para qualquer tipo de quebra em qualquer octeto. Menos no primeiro. Beleza? Por que eu não faço no primeiro? Porque o primeiro octeto eu não posso mexer por causa do range. Ó, número é fixo, número é fixo, número é fixo. Beleza? Aí, nos outros octetos, eu posso? Depende. Por quê? Porque eu não posso fazer qualquer mexida no segundo octeto da classe B, porque só varia de 16 a 31. Eu não posso fazer nenhuma mexida no segundo octeto da classe C, porque é fixo, é 168, 68. Tá vendo? Eu posso fazer qualquer mexida a partir do segundo octeto na classe A, porque todos os 3 octetos, ó, o tamanho é variado. Então eu posso mexer. Beleza? Então essa combinação de coisas vai determinar se o IP está válido ou não está. Beleza? Tá tranquilo? Então olha só. Isso aqui, esse material, para quem quiser dar uma aprofundada, eu vou colocar lá na pasta de vocês. Então, isso tudo foi só para a gente começar a fazer a nossa configuração aqui. Olha só, então, o que eu vou fazer? Prestem bem atenção, porque esse ponto aqui vai ser importante para a gente conseguir, na próxima aula, já instalar o nosso primeiro servidor, que vai ser o Active Directory. O que eu vou fazer aqui? Ó? A minha primeira rede, tá? Eu vou clicar com o botão direito nela e vou desativar. Beleza? Então, se vocês fizeram a configuração igual à minha, esse primeiro cara é o que vai dar acesso à internet. Então, eu vou desativar esse cara. Beleza? Tranquilo? Agora, eu vou pegar esse cara aqui, que é a conexão local 2, que é o cara que vai ter a minha placa de rede está em bridge, então ele vai aparecer como uma placa de rede, uma outra placa de rede. Vou clicar com o botão direito nele, propriedades. Dentro de propriedades, eu venho aqui, ó, em protocolo TCP/IP versão 4. Beleza? Tranquilo? Vem aqui, propriedades. Nesse cara aqui, eu vou setar as configurações de IP na mão. Então eu vou marcar aqui, ó, usar o seguinte endereço. Aí vem toda a conversa que a gente teve antes. Veja bem, vocês não podem ou não devem, isso se não quiserem passar raiva, ter a mesma configuração de rede. Tá? Então, cada um de vocês deve ter
a sua rede, que deve ser única. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no IFRJ vai ter momento que a gente vai habilitar a nossa placa de rede. Então, uma rede vai ver a outra. Tá certo? Pela outra placa de rede. Então, isso pode gerar confusão nos pacotes de vocês. Então, o ideal é que cada um tenha a sua rede. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou colocar um endereço para essa máquina aqui. O meu endereço é 192.168.0.1. E a minha máscara, quando eu der um tab, ele já vai deixar a máscara padrão lá, ó. Certo? Que ele já identificou que esse cara é da classe C e que a máscara deveria ser por padrão rede, host. Beleza? Veja bem, o meu endereço foi 192.168.0. Então, eu vou pedir para que vocês vejam entre vocês. Por exemplo, a do Rodrigo vai ser 192.168.1. Do lado, o 92.168.2. O 92.168.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada um ter a sua rede diferente, beleza? Para não dar conflito. Então, nós vamos configurar assim. E aqui, ó, o gateway padrão. O que é o gateway padrão? Ou default gateway? O gateway é a porta de saída da sua rede. Tá certo? Sempre quando um pacote, o endereço de destino de um pacote for uma outra rede, ele vai procurar o gateway para poder sair daquela rede para outra rede. Geralmente o gateway é um roteador ou um outro computador. Tá certo? Eu posso ter um computador com duas placas de rede. Uma placa de rede está configurada para uma rede, a outra placa para outra, e eu faço um jump das duas. Então, vem dados por uma placa de rede, ele joga para outra e um vai para outra placa de rede, ok? No nosso caso, essa própria máquina, esse próprio Windows Server, nós vamos colocar todos os servidores nossos aqui dentro. Então, essa própria máquina, ela vai ser o nosso gateway padrão. Beleza? Porque ela que depois vai jumpear com a outra placa de rede e o pacote vai sair para a internet. Tá certo? Então, eu vou repetir o meu endereço de IP. Tá? Lembrando que geralmente, isso não é obrigado, mas geralmente a gente coloca o endereço 1 ou o primeiro endereço da rede como default gateway, tá? Geralmente. E aí, o servidor DNS a gente ainda não tem, então nós vamos deixar por aqui assim, tá certo? Dei OK, fechei. Quando eu fiz isso, veja bem, vou deixar escrito o caso aqui, fechar. Veja bem, ele já apareceu aqui, ó. Tá vendo? A nossa placa de rede já configurada. É a versão 4. Ah, não, o IPv6 está habilitado aqui, ó. Tem uma vírgula aqui, ó. Tá? O IP é esse e o IPv6 está habilitado. Ponto final. Beleza? Galera, nós vamos precisar dessa configuração feita direitinho para poder instalar o servidor Active Directory, que vai ser instalado na próxima aula, porque não vai dar tempo para instalar hoje. Veja bem, quem cometeu algum erro para fazer isso aqui, depois vai ter um aborrecimento filha da mãe depois que instalar o Active Directory. O que acontece? O Active Directory é um servidor, depois eu vou trazer um vídeo aqui para vocês assistirem sobre Active Directory, vou explicar algumas coisas também, mas quando você vai montar uma rede de uma empresa, esse cara é o primeiro servidor que você instala. Tá? E ele que vai controlar o usuário, quem tem permissão a quê, ele vai configurar
pólices de segurança, o papel de parede que vai estar na máquina de cada usuário, para o cara não botar papel de parede lá com pornografia, com coisa. Inclusive, a gente usa esse papel de parede, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, para informativo. Então, o cara se loga de manhã na rede da empresa dele para trabalhar, e aí o Windows dele faz download do papel de parede do dia. E aí aquele papel de parede do dia, você pode colocar uma informação ali, hoje a empresa está com a campanha de economia de energia, ou com tal campanha assim assado, e todo usuário é informado, tá certo? Além de que você pode configurar, por exemplo, eu não quero que nenhum Windows reconheça pendrive. E aí você configura no Active Directory, quando o cara faz login, o Windows dele já baixa a configuração. Ou, por exemplo, quando você vai demitir o cara, você não dá a notícia que você vai demitir o cara, porque o funcionário furioso, né, ele vai lá e fala assim, estou demitido? Então eu vou pagar tudo que eu fiz aqui, vou fazer uma bagunça danada. Então, primeiro, você avisa o setor de TI para demitir o cara no Active Directory, né? Aí vai lá no Active Directory, acabou o plantão do cara, o cara foi embora para casa, aí vai o pobre coitado do funcionário da TI, que ficou até mais tarde trabalhando, né? Vai o pobre coitado do funcionário da TI e vai lá e desativa o usuário. Aí no dia seguinte, quando o cidadão vem para trabalhar, o que ele faz? Ele tenta logar no computador, não consegue login. Aí ele pega e liga para o cara da TI. Aí o cara da TI que tem que dar a triste notícia pro cara. Falou assim, meu amigo, você passa no RH porque, né, mandaram eu te desativar aqui. E aí o cara vai saber que ele foi demitido. Entendeu? E com isso ele não consegue sacanear a rede da empresa. Então a gente vai trabalhar com esse Active Directory primeiro, e desinstalar ele é simplesmente uma desgraça. Então, se essa configuração estiver errada por algum motivo, vocês vão sofrer, porque é chatão para desinstalar. Pô, dá um trabalho do caramba. Às vezes você desinstala, instala de novo, ele ainda continua com a configuração errada. Entendeu? Então, peço que... Oi? Deixei sem gateway. Não, eu deixei com gateway. Eu deixei com gateway, mas eu deixei... sem... é porque ele apagou aqui, né? Eu preenchi, mas ele apaga. Eu deixei sem DNS, mas isso aqui não tem problema não. Você deu ok, quando você voltar ele já apagou de novo. Só de sacanagem, né? Mas quando você fechar aqui, se Deus quiser, quando você voltar, vai ter apagado. Moleque. Oi? Então, o servidor DNS, o que nós vamos fazer? Assim que a gente instalar o Active Directory, nós vamos instalar o DHCP e aí nós vamos instalar o DNS. Então, o nosso servidor DNS vai ter esse mesmo IP. Tá certo? Por quê? Porque eu estou instalando todos os servidores na mesma máquina. Tá certo? No ambiente de empresa, cada servidor ia estar numa máquina diferente, né? Mas aqui o nosso, para economizar recursos, vai estar tudo numa máquina. Então, por enquanto, a gente precisa dessa configuração para conseguir fazer a instalação do Active Directory. Beleza? Tranquilo? Todo mundo chegou nesse ponto? Galera, olha só, está faltando aí 15 minutinhos, mas não dá tempo de eu passar a próxima matéria. Entendeu? Senão a gente vai parar a instalação no meio e vai ficar ruim a aula. Então vocês estão liberados aí, e aí na próxima a gente já volta para instalar Aí na próxima não percam que a gente vai instalar o Active Directory, instalar, configurar, e já devemos instalar também o servidor DHCP. Então a gente já vai matar 2.